estava acontecendo e que começou durante o governo Bolsonaro e que a gente tem que falar e que a gente tem que mostrar. Sim. Todo o dinheiro roubado será devolvido para os aposentados. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos nos seus pagamentos receberão todo o dinheiro de volta. O governo do presidente Lula descobriu a fraude no INSS e trabalha para devolver o dinheiro que roubaram de aposentadorias e pensões. Quem defende os aposentados e pensionistas é o Partido dos Trabalhadores, é o presidente Lula. Quem congelou reajustes no INSS por 4 anos foi Bolsonaro. Quando foi instituída a fraude no INSS, foi no governo Bolsonaro. Essa é a verdade. Sabemos, são extensas fraudes, e não é só na Previdência. Começou no governo Bolsonaro e está sendo desbaratado no governo Lula. Quem deve ser responsabilizado a partir disso? Eu acho que tá meio óbvio, bem claro, né? Mas é lógico que a polícia vai trazer os responsáveis, que tem autor e mandante. Eu tenho certeza, é minha opinião. Por que, André? É muito dinheiro rolando debaixo das barbas e dos bigodes de muita gente. Tem político envolvido. E é gente grande. E a polícia vai chegar em quem está envolvido. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Mentira. Essa medida provisória que o Nicolas cita, a 871, facilitou as fraudes, facilitou o desconto automático no salário dos aposentados. E o pior, em 2020, Bolsonaro fez outra medida provisória, a MP 1006, que permitia que esse prazo virasse 4 anos, se o presidente do INSS quisesse. E sabe quem foi o relator dessa medida? O deputado bolsonarista, capitão Alberto Neto, que hoje é presidente do PL em Manaus. Quem ficou contra, acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. Mentira também. Não foi a esquerda. Em 2022, quem derrubou o prazo foi o relator da medida provisória 1107. Sabe quem era ele? Deputado Luiz Miranda, eleito na onda bolsonarista. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. Mentira novamente. Esse ministro do TCU, Haroldo Cedrais, não foi indicado pelo Lula. Ele tinha sido deputado, era do PFL, sempre foi oposição ao Lula. E quem escolheu ele foi a Câmara dos Deputados, inclusive disputando contra um candidato do PT, Paulo Delgado. Mais uma mentira. Criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Nada disso. Essa investigação começa com a decisão do governo do presidente Lula. Foi a CGU. A Polícia Federal entrou, já prendeu várias pessoas ligadas a essas entidades envolvidas em fraude. Também apreendeu carros de luxo, dinheiro em espécie, no montante de milhões. E a investigação vai seguir. Doa a quem doer. Essa é a posição do presidente Lula. E quem tem que ser protegido são os aposentados. É por isso que o presidente Lula fala: nós temos que ressarcir, cuidar das pessoas que foram lesadas nesse momento. Nicolas mente. E vai continuar mentindo. Cara, Nicolas Ferreira
mentiu em quase todo o vídeo que ele fez para atacar o governo em relação à fraude do INSS. Em quase todo o vídeo ele mentiu e vai continuar mentindo. Por quê, Andréia? Porque não tem consequência nenhuma. Como ele é deputado federal, ele tem imunidade parlamentar em relação aos seus votos, palavras e opiniões. E não vai acontecer nada com ele. Esse vídeo dele já viralizou, acho que tem mais de 100 milhões de visualizações, e ele mente de 80% a 85% no vídeo, distorcendo todas as informações, tentando tirar os holofotes do governo Bolsonaro quando começou a fraude e tentar responsabilizar o governo atual que está desbaratando a organização criminosa. E aquela situação, quando a mentira é repetida, passa a sensação para a sociedade que a mentira é verdade. E ele não será responsabilizado por nada. Até quando? Porque Nicolas Ferreira vai continuar fazendo esses vídeos com essas mentiras. Porque não tem consequência nenhuma para ele. Não dá nada para ele. Ele vai continuar mentindo. E eu acredito que essas mentiras vão piorar. Quanto mais se aproximar de outubro de 2026, o ano que vem, o ano de eleição, eu acho que ele vai mentir e vai mentir muito. Só que tem um porém. No ano de eleição, a depender da mentira dele, aí poderá ter consequências. Que aí vai entrar no campo de crimes eleitorais, que pode dar a cassação de mandato. Porque em relação a Nicolas Ferreira, eu acredito que ele é o deputado federal que mais mente hoje em dia. E que até agora não teve nenhuma consequência. Isso é um absurdo, gente. Porque antigamente, quando você dizia uma mentirinha, contava uma mentirinha, passou, acabou. Hoje não. Você conta uma mentira aqui nas redes sociais, essa mentira pode alcançar, como alcançou, milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso é muito grave. E vai piorar. Já que ele vai continuar mentindo. Mente que não sente. O Nicolas, na verdade, deveria ser Nicolas o Pinóquio, o apelido dele. Um absurdo. Mas a verdade tem que ser dita. E aqui a gente mostra. A CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Tem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime, e tem entidades que foram criadas para cometer crime. Esse é um assunto que eu evito comentar, porque é um assunto que está na mão da Polícia Federal, está na mão da Advocacia Geral da União, está na mão da Controladoria Geral da República e está na mão da Justiça. As vítimas não serão prejudicadas. Quem vai ser prejudicado são aqueles que um dia ousaram explorar o aposentado e o pensionista brasileiro. Você poderia ter feito uma pirotecnia, sabe, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade, tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Se tivesse feito um carnaval há um ano atrás, possivelmente tivesse parado no carnaval. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. E aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. O que eu acho mais grave, não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado, quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então, o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. É isso que nos deixa mais revoltados. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. Aí me perguntaram aqui, André, quem mente mais? Eduardo Bolsonaro ou Nicolas Ferreira? Os dois mentem do mesmo jeito. É difícil saber quem mente mais. Mas Nicolas Ferreira é mais perigoso nas mentiras dele. Porque Eduardo Bolsonaro, ele já está entrando no campo do ridículo, da ridicularização. Porque ele está mentindo em situações que, cara, tipo assim,
A última que ele mentiu, que viralizou, de Eduardo Bolsonaro, foi falando que vinha uma comissão dos Estados Unidos para discutir sanções contra Alexandre de Moraes aqui no território nacional. Onde eu falei para vocês, gente, isso não existe, isso não tem a mínima possibilidade. Então, Eduardo Bolsonaro, as mentiras dele estão entrando no campo da ridicularização, de tão absurdas que são. Nicolas Ferreira não. Nicolas Ferreira faz tudo de forma profissional. Ele pega fatos e dados verdadeiros e coloca dentro de um contexto mentiroso, factoide, de desinformação e acaba enganando a muitos. Por isso, o mentiroso mais perigoso é Nicolas Ferreira, porque elabora a mentira. Você está entendendo? Ele coloca meia-verdades, que são mentiras bem contadas, de forma profissional, com profissionais, com tudo ali, para exatamente enganar e desinformar as pessoas. Coisa que Eduardo Bolsonaro não faz. Então, mentir, os dois mentem. Mas Nicolas Ferreira se profissionalizou na profissão, o mentiroso. Não tem um pingo de vergonha na cara. Mente no crédito, no débito e no pixel, em tudo quanto é jeito. Sério, a gente precisa falar sobre o desmonte do INSS e da Dataprev no governo Bolsonaro. Eles fizeram a reforma da Previdência, destruíram o INSS. Quem não lembra das filas com milhões de benefícios esperando serem analisados? Não investiram em tecnologia, não investiram em pessoas. Iam vender a Dataprev, que é a empresa que processa os dados das folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. Estava na desestatização. O presidente Lula eleito, quando ele encontra o INSS nessa situação, ele passou a voltar a investir em tecnologia. Tirou a Dataprev da fila de desestatização. Investiu em pessoas, em servidores. Agora, nós temos condições de combater as fraudes. Como foi descoberta que estava roubando os aposentados e pensionistas? Vamos investir mais em tecnologia. Proteger os aposentados e pensionistas. A prioridade do governo do presidente Lula é cuidar das pessoas, combater as fraudes. E com isso a gente vai ter condições de fazer o que agora? Proteger muito mais os aposentados e pensionistas. Quem roubou, os bandidos que roubaram os aposentados e pensionistas vão ser não só responsabilizados, mas como vão para a cadeia. Esse é o compromisso do governo do presidente Lula. E vocês podem contar com a AGU para isso. E doem quem doer. Doem quem doer. Quem tiver por trás desse esquema tem que ir para a cadeia. Não importa quem seja. Por quê, gente? É muita sem vergonhice, né? Ter coragem de roubar, de aposentar, de pensionista, tem que ser muito sem vergonha mesmo. Tem que ter um mínimo de nada, né? Nem de humanidade, nem de caráter. E seja quem for, tem que ser responsabilizado. Entenda o esquema do roubo das aposentadorias no INSS. Segundo a Polícia Federal, o esquema começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 9 das 11 empresas investigadas foram contratadas pelo governo Bolsonaro. Durante 4 anos, o esquema cresceu sem ser investigado, justamente no período do governo Bolsonaro. O dono de uma das empresas do esquema doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O mais chocante: o maior operador desse esquema, conhecido como Careca do INSS, doou dinheiro, sabe para quem? Para a campanha presidencial do Bolsonaro. Agora, Nicolas Ferreira, o mesmo deputado da fake news do Pix e que votou contra zerar o imposto da cesta básica, espalha mentiras para tentar salvar o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Entendeu o esquema? O governo Bolsonaro roubou os aposentados. O governo Lula investigou e acabou com esse crime, sem anistia para o ladrão de aposentados. Sem anistia para todos, inclusive para o ladrão dos aposentados. Uma vergonha. E o pior de tudo, tentar colocar a culpa no outro. Isso para mim é o pior de tudo, gente. Pelo amor de Deus. Ouvido várias pessoas falando no escândalo do INSS. Faz 2 semanas, uma operação da Polícia Federal revelou que até 6 bilhões de reais foram descontados sem autorização
de aposentados e pensionistas. Vê só como é que funcionava. Uma associação pilantra conseguiu um convênio no INSS para poder descontar um percentual dos aposentados que supostamente seriam seus associados e que teriam benefícios, por exemplo, dentista, colônia de férias, por aí vai, como se fosse a mensalidade de um clube. Mas o problema é que eles descontavam de aposentados que nunca tinham se associado, falsificando a assinatura deles. Tudo isso deixa a gente indignado e com razão. Agora, essa indignação muitas vezes é manipulada para fazer você acreditar em narrativas que têm um beneficiário claro. E esse beneficiário é justamente aquele que é o maior responsável pelo esquema. Me acompanha que eu vou te explicar a verdade. A operação da PF mirou o desvio de recursos de beneficiário do INSS entre 2019 e 2024. Segundo a própria Polícia Federal, o esquema começou em 2019, primeiro ano do governo do Bolsonaro. As apurações da PF e da CGU apontam que associações conveniadas ao INSS realizavam os cadastros sem autorização, com assinatura falsa, para descontar os valores indevidamente. Para isso, as entidades, muitas delas de fachada, pagavam propina para diretores do INSS com o objetivo de obter os dados e fazer a fraude. E aqui vai um ponto importante. A CGU, que foi quem desbaratou o esquema todo, é um órgão do governo federal, criado pelo presidente Lula, com o objetivo de investigar casos de corrupção dentro do próprio governo. Ou seja, a investigação no INSS foi uma iniciativa do Lula, em conjunto com a Polícia Federal. Esses são os fatos. A oposição acusa o governo Lula de ser o responsável pelo escândalo pelo simples fato dele ter sido revelado só agora, escondendo que o esquema começou no governo Bolsonaro. E escondendo também que foi o Lula que mandou investigar para dar fim no problema. Para ficar mais claro, vamos ver alguns dos personagens dessa trama. O relatório da PF cita um cara chamado Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Ele foi o intermediário das fraudes. Nas eleições, ele foi doador da campanha do Bolsonaro. Outro nome, Maurício Camisotti, que era sócio oculto de uma das principais entidades do esquema, Ambev. Em 2021, o Camisotti foi protagonista lá na CPI da pandemia daquele caso da vacina da Covaxin, que teve propina e tal. Você lembra? Pois é, o mesmo cara do esquema da vacina no governo Bolsonaro também é uma figura central do esquema do INSS. Será que é coincidência? Isso, para não falar de uma figura mais conhecida, Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência do Bolsonaro. Vê só, em setembro de 2022, o Onyx Lorenzoni recebeu uma doação de campanha de R$60 mil do Felipe Macedo Gomes, que era presidente de uma das entidades, a ABCB. Meses antes, em março, o Lorenzoni tinha autorizado que a ABCB fizesse os descontos sobre as aposentadorias do INSS. Ou seja, não foi doação, foi pagamento. Acredite se quiser. Para criar esse tipo de narrativa, como sempre, os bolsonaristas escondem o essencial e distorcem o que é verdadeiro para produzir a fake news. Um exemplo é um vídeo feito pelo Nicolas Ferreira, onde ele volta a inverter a realidade depois de já ter mentido e ter sido desmascarado na história do Pix. Ele diz que os descontos indevidos movimentaram 90 bilhões de reais, o maior esquema de corrupção da história. Gente, isso é mentira pura e simples. Esse valor é referente ao total de empréstimos consignados movimentados no Brasil todo em 2024, segundo o Tribunal de Contas. Não tem nada a ver com os desvios, mas ele joga o dado lá em cima para te confundir. Se a gente usasse a lógica do próprio Nicolas, o Bolsonaro teria roubado mais de 130 bilhões de reais, porque esse foi o total movimentado por empréstimos consignados só num período do governo dele. Inclusive, nós fizemos um projeto de lei em 2023 para combater os bancos e financeiras que praticam golpe contra aposentados no consignado. Eu consegui aprovar ele na Câmara, mas ficou parado no Senado, porque os bolsonaristas não quiseram votar. Outra mentira é que o governo iria usar recursos públicos para devolver o dinheiro às vítimas dos desvios. Na verdade, o governo Lula está recuperando o dinheiro dos próprios envolvidos no esquema. A operação da PF apreendeu mais de 40 milhões de reais só até aqui. E o governo acionou judicialmente todos os envolvidos para devolver o dinheiro. O que está em discussão é a possibilidade
de antecipar a devolução do dinheiro às vítimas, sem que isso dependa dos processos judiciais, que a gente sabe podem demorar anos, justamente em respeito aos aposentados que foram prejudicados pelo esquema. Mas o Nicolas vai além. Ele diz que o governo Bolsonaro apresentou a medida provisória 871 em 2019 para que a autorização dos descontos tivesse que ser revalidada todo ano. Sabe o que ele não te contou? É que a medida só valeria a partir de 2025, 6 anos depois, por pressão da base bolsonarista no Congresso, que votou para adiar a revalidação. O Bolsonaro podia ter vetado, mas ele sancionou. Agora, pensa comigo. Você lembra de alguma ação da Polícia Federal contra a corrupção no governo do Bolsonaro? Caso da rachadinha lá da família dele, não foi nem investigado. Caso da compra das vacinas superfaturadas, não foi investigado. Caso das joias, só veio a ser investigado depois que ele saiu do governo. Afinal, se você não investiga a corrupção, não tem corrupção. O caso do INSS mostra que a dissimulação dessa turma não tem limite. Na psicologia, tem um nome para isso, chama projeção. É o termo usado para descrever o fenômeno em que você atribui aos outros as práticas que são suas. Eles são mestres nisso. Por isso, compartilhem a verdade. Você já deve ter ouvido... Gente, realmente, alguém me corrigiu aqui, ó. Diz que Nicolas não pode ser chamado Nicolas o Pinóquio, não. Porque o Pinóquio não era agressivo, né? Nada, verdade. Nicolas o mentiroso. Pronto. Nicolas o mentiroso. Bota! Nicolas o mentiroso. Porque, pelo amor de Deus, ele mentiu muito nesse vídeo. E não vai dar nada pra ele, né? Não tem consequência nenhuma. Agora, o fato é que tudo isso começou debaixo das barbas e dos bigodes de Bolsonaro, né? E vai acabar no governo Lula. Aí quem tem que ser responsabilizado? Quem acaba? O governo que acaba com a organização criminosa? Ou com o governo que deixou tudo acontecer debaixo das barbas e dos bigodes? Esses bolsonaristas, eles trocam tudo. Eles invertem tudo. Sempre para tentar proteger um bandido. Ué, mas bandido bom não é bandido morto, André? Conversa para boi dormir. Porque eles protegem bandido. Bolsonaro responsável pelo roubo de joias. Bolsonaro responsável pelo roubo dos aposentados. Bolsonaro responsável pela tentativa de golpe. Não pode ter anistia. Entenda o caso. Entenda o esquema do roubo das aposentadorias no INSS. Segundo a Polícia Federal, o esquema começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 9 das 11 empresas investigadas foram contratadas pelo governo Bolsonaro. Durante 4 anos, o esquema cresceu sem ser investigado, justamente no período do governo Bolsonaro. O dono de uma das empresas do esquema doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O mais chocante: o maior operador desse esquema, conhecido como Careca do INSS, doou dinheiro, sabe para quem? Para a campanha presidencial do Bolsonaro. Agora, Nicolas Ferreira, o mesmo deputado da fake news do Pix, e que votou contra zerar o imposto da cesta básica, espalha mentiras para tentar salvar o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Entendeu agora, meu querido? Depois desse esquema, só faltou desenhar. Aliás, não precisa nem desenhar mais. Querem colocar a responsabilidade no governo Lula, que está desbaratando toda essa organização criminosa. Mas tem autor e mandante, e começou em 2019, notadamente, os desvios dos aposentados e pensionistas. E doa a quem doer, serão responsabilizados os criminosos que tiveram a coragem de roubar de aposentados e de pensionistas. Uma vergonha. Mente para você, para proteger os verdadeiros criminosos. O deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo. E nesse vídeo, ele omitiu muitas coisas. Porque, na realidade, ele não quer... Aliás, eles não querem que você saiba toda a verdade. Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. Bolsonaro sabia da fraude. Em diversas oportunidades, o governo foi avisado
que as pessoas estavam sendo descontadas sem nunca terem autorizadas. Inclusive, em 2019, o PROCON de São Paulo formalizou ao governo Bolsonaro que havia esta fraude. E mesmo assim, o governo não fez nada. Pelo contrário, facilitou ainda mais a ação da organização criminosa dentro do INSS. E a verdade é que tudo isso tomou a dimensão que tomou graças à cumplicidade que ocorreu dentro do governo Bolsonaro. Que houve ali a sanção por parte de Bolsonaro de regras mais frouxas. Entre várias decisões que eles adotaram para poder viabilizar essa fraude bilionária, eu quero destacar, por exemplo, a mudança que eles fizeram para acabar com a regra como ela funcionava, aonde qualquer desconto ele teria que ser renovado todos os anos. Pois eu tive acesso a um documento interno do governo Bolsonaro, que mostra que foi o secretário da Previdência quem orientou o presidente da República de turno, no caso, Bolsonaro, a abonar não só a regra mais frouxa, como empurrar a bomba da regra frouxa para 2023, o governo seguinte. Fazendo com que essa autorização tivesse 3 anos de validade, depois 4 anos, e em dezembro de 2022, nos últimos dias do governo Bolsonaro, eles tomaram uma decisão para que estas autorizações passassem a ser eternas. Mesmo sem jamais ter autorizado o desconto, os aposentados e aposentadas perderam a oportunidade de automaticamente a cada ano suspender esses descontos. Isto o deputado Nicolas não fala, mas nós fazemos questão que você saiba. 2017 foi quando iniciou essa fraude. 2019 ela ganhou uma dimensão e ela só acabou porque o Lula determinou, a Polícia Federal e a CGU, que fosse dado um fim nesta roubalheira, que todos os envolvidos sejam investigados, sejam punidos pelos seus crimes e que o dinheiro roubado seja devolvido aos aposentados e pensionistas. A maioria dos envolvidos nessa fraude, infelizmente, são servidores de carreira do INSS, mas que foram nomeados pelo Bolsonaro, que ocuparam estas funções que possibilitaram que eles arquitetassem esta ação criminosa graças aos cargos de confiança que foram nomeados durante o governo do Bolsonaro. 7 dos 9 convênios firmados entre o INSS e as entidades envolvidas no crime foram firmados durante o governo Bolsonaro. E esta é uma outra informação que, com certeza, eles não querem que você saiba. Nós vamos levar esta investigação às últimas consequências. Esta é a orientação do presidente Lula. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. A tarefa de todos nós, combatermos as fake news, combatermos a narrativa falsa e garantirmos ao nosso povo a tranquilidade necessária para saber que esse governo é um governo que está atento, que tem compromisso com os aposentados e aposentadas, que vai ser implacável no combate à corrupção, que vai levar até o final, doa a quem doer, toda a investigação envolvendo este golpe bilionário no INSS. Gente, coloca assim, ó, doa a quem doer, queremos justiça no INSS. Coloca aí que é importante. Coloca que é muito importante, porque é muita sem vergonhice. E olha aqui, ó, notícia boa. Fabricante chinesa GAC diz a Lula que vai produzir carros em Goiás. Investimentos da empresa planejados para o Brasil agora giram em torno de 1,3 bilhões de reais. Enquanto tem um governador, Ronaldo Caiado, que é ingrato. É, ingrato. Vive metendo cacete, mas quem ajuda no frigir dos ovos é o governo federal. Então vai vir uma empresa para cá, para o estado de Goiás, mais de 1 bilhão em investimento. O total ali que Lula projeta para investimentos no Brasil, a partir da ida dele à China, mais de 23 bilhões de reais que deve trazer de negócios para o Brasil essa visita de Lula à China. Aí tem que ser respeitado mesmo,
tem que ser reeleito mesmo. E é isso aí. Parabéns a Lula. Coloca aí, Lula, tetra. Tempo, muita gente pensou que o Brasil era o quintal dos Estados Unidos. E o Brasil não é quintal, o Brasil é um país livre e soberano, com interesses soberanos do seu povo, e que a gente quer tratar com muito respeito os Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas e queremos ser tratados com muito respeito. O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil, no mínimo, quer ser tratado em igualdade de condições. Um país com um povo que ama o seu país. Portanto, o Brasil não será quintal de ninguém. De nenhum país. Há muito tempo. Agora, tem uns aí que acham que o Brasil é quintal, né? Tem uns aí que acham que o Brasil é quintal, tem uns que acham que tem que bater continência para a bandeira americana e tal coisa. São os patriotários, que se dizem patriotas, mas na verdade não são. E teve um que enfiou o rabinho entre as pernas. Foi, André? Foi. Olha aqui. Depois de meses, olha aqui. Governo Tarcísio reconhece ameaças do efeito Trump à economia paulista. Tarcísio estava mudo e calado, mas agora reconheceu que o efeito Trump pode trazer grande prejuízo para São Paulo, que é um dos principais estados prejudicados com a taxação do aço. Enquanto o Lula está lá, está tentando resolver o problema, Tarcísio estava com o rabo debaixo das pernas para não falar de Trump. Mas falar de Lula ele gosta, ele adora atacar Lula. Mas agora teve que reconhecer. Por quê? Porque os empresários foram para cima dele. Falou, qual que é a sua? Você está aqui para defender a gente, os nossos interesses, ou para lamber botas de Donald Trump? Aí por isso que ele reconheceu. Depois de, não sei quantos dias, não sei quanto tempo, ele reconheceu. É isso aí, tem gente que é patriota e tem gente que é patriotário. Tem gente que dá continência para a bandeira americana e tem gente que é brasileiro, que defende os interesses do Brasil. Aí você já sabe quem é e quem não é. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? É uma vergonha esse povo. Muita vergonha mesmo. Recebi aqui ontem uma notícia que me deixou extremamente feliz, que foi os dados do IBGE sobre o crescimento da renda e a queda da desigualdade. Eu venho dizendo para vocês no Brasil de que nós plantamos muitas coisas nos 2 primeiros anos de mandato, depois do processo de reconstrução. E que 2005 seria o ano em que a gente iria começar a colher tudo aquilo que foi plantado. E essa primeira pesquisa do IBGE mostra que nós estávamos no caminho certo, na medida de combater a fome, combater a pobreza, a desigualdade e aumentar o nível de renda do povo brasileiro. Todos os indicadores são extremamente positivos do ponto de vista da escalada de conquistas sociais no Brasil. Isso é muito bom, porque vocês sabem que eu sonho que um dia o Brasil será um país com um padrão de classe média para todo o povo brasileiro. É esse sonho que eu carrego quando eu penso em fazer política de distribuição de renda. Notícia boa, gente. O Brasil crescendo, enquanto tem os oportunistas, os ladrões e os golpistas, extremistas, tentando salvar o próprio rabo, o próprio rabicho, tem gente que está tentando e resolvendo ali, tentando resolver os problemas para trazer resultados satisfatórios para a população brasileira, para ver se o Brasil cresce, né? Graças a Deus que ainda tem. Me fizeram 2 perguntas aqui que eu quero responder. A Ana Lúcia, eu já respondi, tá, Ana? Obrigada, querida. Falou sobre a empresa que a China vai abrir aqui em Goiás. E o Rai Pereira, ele perguntou assim, Andréia, o STF não poderia enquadrar esses 315 deputados golpistas no mesmo processo de tentativa de golpe? Não estão cometendo crime flagrante de obstrução de justiça? Não estão. Deixa eu te explicar por quê. Rai para todo mundo. Os deputados federais, eles podem aprovar um projeto inconstitucional, pode aprovar uma proposta de emenda à Constituição inconstitucional, pode aprovar uma resolução inconstitucional, como a de aprovaram em relação à suspensão da ação penal 12.100, eles podem fazer isso. Eles têm essa liberdade. Quem tem que mudar e quem tem que sabe, é o povo. É o povo saber votar.
Porque se o cara for eleito, ele vai para lá e ele tem imunidade parlamentar. Uma série de situações que acaba blindando o deputado e o senador. Tem situações que o Supremo pode fazer, mas tem situações que o Supremo não dá para fazer. E hoje em dia, a Câmara de Deputados Federais está uma situação tão vexatória, que ela está fazendo situações flagrantemente inconstitucionais, sabendo disso, só para atacar o Supremo. Mas ela pode fazer isso, porque o povo votou e colocou eles lá. E o Supremo tem que fazer o quê? Corrigir a situação. Entende? Até porque qualquer situação tinha que ter antes investigação e denúncia por parte do PGR. Então não dá para fazer isso. Vai ter que aguentar os malas sem alça até o final, ou então até irem para a cadeia por desvio de emendas secretas, que nós sabemos que é o grande problema que está por detrás dessa situação. Inclusive, Lindenberg Farias falou um pouquinho sobre a decisão do Supremo. Pessoal, como esperado, o Supremo acaba de decidir que aquela votação que houve na Câmara, que era para trancar a ação penal do Bolsonaro, mas que teve uma loucura, uma teratologia jurídica, e decidiram trancar a ação penal do Bolsonaro e dos 34 denunciados, que aquilo não vale. Né? Sabe por que não vale, pessoal? Porque a Constituição é literal. Aquilo não podia acontecer. Tem uma súmula do STF que diz que aquilo não se aplica aos correios. E tem mais, pessoal. Dos 5 crimes do Bolsonaro, o Supremo decidiu, porque está escrito na Constituição que é assim, só vale após a diplomação. E só 2 crimes, o de depredação, foi posterior à diplomação. Os anteriores, os mais pesados, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, tudo isso ele fez quando era chefe da ABIN. Agora, tem gente perguntando, isso vai dar crise com a Câmara? Não pode dar crise. Pelo amor de Deus. Só porque não pode dar crise? Porque é isso que está escrito na Constituição. E as pessoas têm que entender uma coisa. O Supremo Tribunal Federal está na Constituição, é cláusula pétrea. Todo mundo, ao final, recorre ao Supremo sobre constitucionalidade. É ele que dá a palavra final. Se tivesse algum ministro supremo querendo achar um outro caminho, ele não poderia. Porque a Constituição é literal. Eu só lamento que a Câmara tenha errado a esse ponto. Se tem a tese que o Supremo exorbita, que se responda nessa hora, não completamente sem razão. Então, vitória da democracia, viu, pessoal? O julgamento do Bolsonaro está se aproximando. Pessoal, como esperado, deixa eu tirar aqui. O Supremo... E detalhe, né? Por unanimidade. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a resolução do Congresso Nacional. E explicou que só vai valer a suspensão do processo criminal contra o deputado federal Alexandre Ramage e tão somente em relação a 2 crimes que foram praticados depois da diplomação, que abarca, então, a imunidade parlamentar. Dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Os outros crimes, tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, não vai ficar suspenso. Ele vai responder o processo criminal junto com os outros 33, dentre os quais está Bolsonaro, por 5 crimes. Só o deputado federal que vai responder pelos 3 crimes primeiros, como eu acabei de te explicar. E Zambelli, o julgamento continua. Já tem 4 votos para condenação de Zambelli. De 5, já tem 4. Já está condenada, já tem a maioria. Pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, junto com Walter Delgatti. Há 10 anos de cadeia, a perda do mandato dela e o pagamento de indenização por danos morais coletivos de R$2 milhões. Só falta o voto de Luiz Fux. E a Carla Zambelli está esperando que Luiz Fux peça vista. Assim como Nunes Marques pediu. Porque Nunes Marques pediu vista do... O que é vista? Não é que vai... Vista é um prazo de 90 dias, até 90 dias, que o ministro tem para pedir mais tempo para estudar o processo. Aí ele pede vista. Aí ele tem 90 dias para estudar mais o processo e voltar ao julgamento. Nunes Marques pediu vista no primeiro processo por outros crimes que já tinha maioria para condenar Carla Zambelli.
foi quando ela correu com a arma em punho, uma pistola em punho, em via pública, atrás de um jornalista. Você lembra? Pois é, lá o Procurador-Geral da República pediu mais de 6 anos de cadeia para ela, quase 6 anos de cadeia, a cassação do mandato dela, de deputada, e já tinha maioria. Aí Nunes Marques foi lá e pediu vista. Atrasou, suspendeu o julgamento. Mas já deve estar, daqui a pouco vai voltar. E esse agora, já tem, dos 5 ministros, já tem 4 votos para condenar a Carla Zambelli pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, junto com Walter Delgatti. E a esperança de Carla Zambelli é ganhar mais tempo. É que Luiz Fux peça vista. Minha opinião, não acredito que Luiz Fux vá pedir vista. Não acredito que Luiz Fux vá pedir vista. Eu acredito que ele já vai dar o voto dele e será por unanimidade a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de cadeia, cassação do mandato e pagar 2 milhões de indenização por danos morais coletivos. Cabe recurso, André? Cabe, dentro da própria turma. Não cabe recurso para o plenário, principalmente se for por unanimidade. Dentro da própria turma, embargo de declaração, que não tem o condão de mudar a decisão de mérito, apenas resolver uma situação pontual de contradição, de omissão ou de obscuridade, alguma situação que a defesa não entendeu na decisão. Por que você acha que Luiz Fux não vai pedir vista, Andréia? Minha percepção, eu posso estar enganada, eu posso ser surpreendida, mas eu acredito que ele não vai pedir, porque Carla Zambelli, nesses crimes, ela atentou contra o próprio judiciário brasileiro. Não foi uma situação estranha, distinta, não. Ela atacou o próprio judiciário brasileiro quando invadiram o Conselho Nacional de Justiça. Mas vamos aguardar? Vamos aguardar. De qualquer forma, está lascada. Já tem maioria, vai ser condenada e esse é só o primeiro julgamento. Aliás, esse é o segundo julgamento, porque teve o primeiro, que está suspenso até então, pelo pedido de vista de Nunes Marques, onde já tinha maioria para a condenação de Carla Zambelli, a perda do mandato, cassação e quase 6 anos de cadeia. E o que nós queremos? Bota, bota, bota! Justiça. Toca no like, bota, bota, bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, não se preocupe, não se preocupe. Lula vai ser reeleito, se Deus assim permitir. Lula é mais. Lula é extraordinário. Meu querido, beijo no seu coração, muito obrigada, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.